Quem mandou foi a Alessandra, que mora em Marília, São Paulo. Padre Fábio, em primeiro lugar, li o seu livro, gostei muito, porque aprendi muito com ele. Padre, é certo fazer promessa? E quando elas não são pagas, o que pode acontecer? Pois fiz uma, fui atendida, mas não paguei a promessa até hoje que eu fiz. Um abraço de toda a minha comunidade. Olha, minha filha, eu não sei não, eu não costumo fazer promessa não, sabe por quê? Às vezes a promessa, ela nos lembra um pouco o mercado, né? Parece que Deus está ali querendo que a gente faça alguma coisa para agradá-lo. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que tudo o que Deus faz por nós é de graça. Voltamos até o início do programa, graças, né? É interessante isso na teologia, porque o tratado da graça é o tratado que identifica quem Deus é. Deus é gratuito e o tempo todo Ele delibera inúmeras graças sobre nós. Quando a gente faz uma promessa, então eu prometo, meu Deus, que se o meu filho passar no vestibular, eu vou à Aparecida acender uma vela. Eu não acredito que o filho passe no vestibular porque foi feita a promessa. O filho passa no vestibular é porque ele levou a sério os estudos. Agora, quando você percebe naquilo que você prometeu algo de miraculoso, algo que, né? Então pague, se você fez a promessa tem que pagar. Eu não costumo fazer porque a minha relação com Deus não passa muito por essas vias. A promessa é uma tradição muito antiga, né? Hoje a gente quase não escuta mais falar disso, né? Fiz uma promessa, tinha até aquela música, eu fiz promessa para que Deus mandasse chuva para cair na minha roça. Não tinha isso, né? É bonito, chama pingo d'água. A promessa, ela está dentro de um contexto religioso, mais devocional. Não é que a gente tem que perder isso, mas a gente tem que aprimorar a nossa fé. Talvez seja muito mais interessante você viver o seu esforço, aquele esforço que cabe em tudo na vida, e sem ele a vida não dá certo, para você receber a graça de Deus que está sempre beneficiando. Agora, se fez a promessa, eu acho que você tem que pagar. Outro dia eu até estava escutando uma amiga minha que contou uma mentira, que tinha feito uma coisa lá, e a mãe dela fez uma promessa para ela pagar. Falou, pelo amor de Deus, não venha fazer promessa para eu pagar, não. Se você fez a promessa, que pague você, né? Agora eu não vou ficar pagando a promessa porque você fez. Enfim, a gente tem que descobrir aquilo que na religião tem sentido. Eu, particularmente, volto a dizer, eu creio que a nossa fé precisa ser um pouquinho mais madura. Deus não é um negociante com quem você faz, olha, Senhor, se você fizer isso para mim, eu vou te agradar desse jeito. Não. Eu acho que a relação bonita é a relação de gratuidade. Você deve saber que com criança, às vezes a gente precisa ficar fazendo isso, não é? A criança, se você não promete para ela um presente, ela não se comporta. Veja bem que a criança ela é infantil. Então, para ela assimilar um valor, ela precisa de estímulos. Agora, depois que amadurece e que vira adulto, a criança não precisa de estímulos para agir bem. Ela sabe que ela precisa estudar, porque estudar é um valor. Às vezes eu penso que a promessa, essa religiosa, ela está muito associada ao processo da infância da fé. À medida em que a gente vai amadurecendo, isso deixa de ser necessário. Eu não vou fazer isso porque Deus me deu outra coisa. Não, eu não vou ficar pedindo que Deus me dê para eu ser bom depois. Eu tenho que ser bom mesmo quando Deus não me dá. A relação madura, ela vai dizer e ela vai pedir que a gente dê sempre o nosso 100%, independente se as coisas acontecerem do jeito como a gente queria. Eu creio que nisso está uma maturidade de fé. Deus me dá o tempo todo. Olha, eu não tenho nada, absolutamente nada para pedir a Deus, eu confesso para vocês. Até faço uma distância, né? Será que eu tenho que rezar por aquele outro que precisa se converter? Tem, mas se ele não reza, se ele não faz o esforço dele também, as coisas não vão acontecer. A gente precisa o tempo todo dar o nosso passo. E essa maturidade na fé faz com que a gente compreenda Deus de maneira mais livre também, né? Porque às vezes a gente escuta falar cada absurdo de Deus, e às vezes a promessa que a gente faz para Ele também são coisas tão desagradáveis, né? Ah, eu vou subir aquela escadaria de joelho. Como se Deus se alegrasse com uma coisa dessa, né? Eu acho bonito a gente prometer coisas boas, né? Olha, Senhor, eu sei que você está me dando muita coisa boa nessa vida, o Senhor está me dando inteligência, o Senhor está me dando saúde, o Senhor está me dando disposição para eu vencer na vida. Então eu vou fazer tudo o que eu puder para que o Senhor seja cada vez mais conhecido, para que esse mundo seja cada vez mais cristão, para que esse mundo seja cada vez melhor. Isso não é promessa, isso é pacto de amor. Quem ama faz pacto, não faz promessa.
A promessa, ela parece que ela sugere uma infantilidade que a gente precisa vencer. A criança precisa de promessas. Se você estudar, eu te dou. Nós não. Eu creio que quanto mais a gente amadurece em Deus, maior é o nosso desejo de fazer por Ele, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito como a gente queria. A gente não deixa de ser amigo de Deus porque Ele não fez um milagre na nossa vida, né? É uma idiotice da nossa parte isso.